As palmas. Forte. Já cheguei até aqui, eu conheci teu poder. Eu vi o céu se abrir, eu vi a sarça acender. Eu vi o mar se abrir, eu vi o céu se rasgar. Eu vi o coxo andar, eu vi o surdo ouvir, eu vi Lázaro sair, vi Faraó se prostrar. Mas o que eu quero é a glória, eu quero te contemplar. A glória que vem, a glória que vai, a glória que desce direto do Pai. Bem forte. A glória que vem, a glória que vai, que se manifestou na cruz, foi a glória do Pai. Nós chegamos até aqui e nós vamos receber o poder de Deus. Eu já cheguei até aqui, eu conheci teu poder. Hoje os céus vai se abrir. Eu vi o céu se abrir, eu vi a sarça acender. Eu vi o mar se abrir, eu vi o céu se rasgar, eu vi o coxo andar, eu vi o surdo ouvir, eu vi Lázaro sair, vi Faraó se prostrar. Mas o que eu quero é a glória, eu quero te contemplar. A glória que vem, a glória que vai, a glória que desce direto do Pai. A glória que vem, a glória que vai, quem se manifestou na cruz foi a glória do Pai. A glória que vem, a glória que vai, a glória que desce direto do Pai. A glória que vem, a glória que vai, quem se manifestou na cruz foi a glória do Pai. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Abra suas Bíblias no livro de Lucas 5. Amém? Lucas 5. Versículo 18. Diz assim: os irmãos conseguiram achar? Estou dando esse tempo para os irmãos acharem. Diz assim: eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas abaixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfemas? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, poder de perdoar pecados. E disse o paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Pai querido, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, fala conosco nessa noite, abre o nosso entendimento. Pai querido, em nome de Jesus, porque o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Tu sabes o que precisamos, Pai. Precisamos da Tua palavra, porque nós temos fome e sede
da tua palavra, da tua vontade, da tua justiça na terra, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração e ao nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém, amados? Posso sentar-se. É que eu estou com uma versão aqui bem atualizada e o que está dizendo aqui não está meio... Para eu poder entender, para eu poder passar para os amados. O tema hoje, vencendo a preguiça espiritual. De que forma vencemos a preguiça espiritual? Com atitudes. A preguiça espiritual, ela é um desânimo que bate em nossa mente, em nosso coração, tipo assim, hoje eu não vou orar, eu não vou jejuar, eu não vou cantar, eu não vou, sabe, desânimo para tudo, não tem vontade para fazer nada. Não é assim? Quando você está com aquela estafa, cansado, sobrecarregado, você olha para as suas coisas, você sabe o que você tem que fazer, e você fala assim, eu não vou fazer, porque eu estou cansado. Aí bate aquela preguiça de limpar, de lavar. Aí você pensa, se eu não fizer, quem vai fazer? Não é? Agora eu pergunto, se você não orar, quem vai orar por você? Pastor? Só da dependência do pastor? Não. Se você pede oração, você também tem que orar. Para a história da sua vida ser mudada. A gente ora pela igreja, ora pelos amados, ora por cada vida, intercedemos, mas a pessoa tem que tomar atitude, a pessoa tem que se levantar, porque se não levantar, a preguiça vai bater. Você sabia que no livro de Provérbios fala, o sábio fala assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Não é? Então, assim, se a gente parar e ficar olhando o tempo, hoje não deu, mas amanhã talvez. E se amanhã ele nunca chega, aí nós somos preguiçosos. Nós não podemos ser preguiçosos espiritual. Nós temos que ter pessoas ativas, dispostas a orar, a evangelizar. Porque aqui, vamos falar deste homem. No livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas, fala desse homem. Ele, no livro lá de Mateus, fala que Jesus desceu do barco, entrou na cidade de Cafarnaum. Na cidade de Cafarnaum, geograficamente falando, fica perto do mar da Galileia. E ele entrou em algum lugar, porque abriu-se o telhado para descer. Então, ele estava dentro de algum lugar. Em Mateus, fala que ele entrou em casa. Casa de quem? Casa de Mateus. Antes de Jesus chamar ele se chamava Levi. Quando Jesus chamou ele para ser discípulo, ele mudou o nome dele para Mateus. Então, nessa passagem aqui, está falando de um paralítico. Uma pessoa paralisada, uma pessoa que não tinha movimentos dos membros. Porque quando a pessoa está paralisada, ela depende de outras pessoas, depende das suas condições, tanto física como alimentar, moradia, sustentar, ela é dependente de outra pessoa. Então, este homem paralítico da cidade de Cafarnaum, quer dizer que todos conheciam essa pessoa. Já diz o título, de Cafarnaum, a viúva de Naim. Já ouviram falar nessa passagem da Bíblia? Então, ela era conhecida na cidade. Quando cita, não fala nome, mas cita a cidade porque a pessoa era bem conhecida ali naquela região. E esse paralítico, ele vivia na dependência de outras pessoas. E as pessoas conheciam ele porque ajudavam ele. Porque tinha pena dele e ajudava ele. E quando Jesus desceu do barco e foi para Cafarnaum, da cidade de Cafarnaum, e entrou na casa de Mateus, o que aconteceu? Correu o assunto por toda a vizinhança. E chegou ao conhecimento, porque tem pessoas que gostam da gente, não tem? Tem pessoas que ajudam a gente. No pior momento da nossa vida, aí a gente vai ver quem realmente gosta de nós, quem é por nós. Tanto da família como amigos, colegas, enfim. E esse homem tinha amigos. Amigos fiéis,
que além de ajudar ele na alimentação, no cuidado físico dele, na locomoção dele, talvez até dava moradia para ele, ajudava ele de todas as formas, para ele sobreviver, esse paralítico. E ele queria, aqueles homens queriam o bem daquele homem. Ele queria ajudar aquele paralítico. Assim somos eu e você, nós queremos ajudar o paralítico. O paralítico que está com uma vida destruída, com uma vida amarrada, em depressão, em alguma área da vida dela está paralítica, ela está paralisada. De repente, fisicamente ela está bem, mas emocionalmente, espiritualmente, e a sua saúde, ela não está bem. Quando nós chegamos ao Senhor, é porque nós não estamos bem. A gente pensa que a igreja é um lugar de pessoas tudo saudável. Não, a igreja é pessoas que precisam de ajuda, que precisam ser ajudadas, que precisam ser curadas, que precisam ser libertas, que precisam ser abençoadas, que Deus precisa abrir portas, que Deus precisa restaurar casamentos, relacionamento emocional, psicológico, a familiar, o lado financeiro precisa ser restaurado. E são pessoas dependentes do Senhor. Não é, a igreja é como o hospital. Não só vai no hospital quem está doente, quem está com dor, ou vai lá para passear. Ninguém vai para passear. Não, vem pessoas com problemas. Assim na casa do Senhor. Na casa do Senhor vem pessoas com problemas, cheias de situações difíceis. E nós, como esses quatro homens, com amor, com dedicação, olhou para aquele homem: eu vou te ajudar, você vai sair dessa vida. Talvez, dentro dele, ele poderia pensar: eu não tenho mais esperança, porque eu não ando. Ou não tenho movimento dos membros. É impossível. Eu sou paralítico há mais de 30 anos. Como que a minha história da minha vida vai mudar? Mas aqueles homens, com tanta fé, com tanta ousadia, falou assim: não, nós vamos levar você a Jesus de Nazaré e Ele vai te curar. Ele vai te libertar dessa paralisação que está na tua vida. Às vezes a pessoa que está do teu lado, alguém que mora com você, alguém que você conheça, quer ouvir uma palavra de você e você não dá essa palavra de sustento que precisa ser ouvida essa pessoa. Aqueles homens falam assim: nós vamos te levar. Não, eu sou pesado. A gente não fala assim, a gente não quer incomodar. Eu não quero incomodar. Não precisa, deixa eu aqui mesmo. Há tantos anos eu estou sofrendo. Eu vou morrer assim. Porque eu nasci para sofrer. Eu estou sofrendo e eu vou morrer assim. Se Deus me amasse, eu não estaria nessa situação. Deus não me ama. Talvez foi uma rejeição de um pai, uma rejeição de uma mãe, uma rejeição de um marido, de um filho, e nós achamos: Deus não me ama, por causa da rejeição, por causa que abandonou, por causa que privou, por causa que fez coisas ruins e marcou a sua vida. E achamos que aquilo paralisou uma área da nossa vida ao longo do tempo. E aquele homem estava com a sua vida paralisada. E para ele, do jeito que ele estava, o sofrimento contínuo, não tem a receita que o médico passa assim, remédio contínuo. Você só renova a receita, mas continua no mesmo. Assim a paralisação espiritual, a paralisação de alguma área da nossa vida, só renova a receita. Renova o ano, renova o mês, renova o dia, amanhece, anoitece, só vai renovando, é contínuo. Não tem como você desvincular daquilo, não tem como você deixar aquilo. Aquele homem estava naquele sofrimento, dia após dia, mês após mês, ano após ano. E uma vida sofrida, uma vida derrotada, uma vida triste. Para ele colocou na mente dele: eu nasci assim, vou morrer assim. Não foi o testemunho do rapaz que o pastor contou aqui? Me deixa.
Ele se entrega para a vida, se entrega para a dor, se entrega para a situação, se entrega para a falência, se entrega para a destruição, se entrega para a enfermidade. Estou desenganado mesmo, eu vou esperar o final. Mas Jesus prova aqui, mesmo paralisado, ainda tem milagre para acontecer na sua vida. Aquele homem paralítico de Cafarnaum, por que ele era paralítico? Qual foi a causa da paralisação dele? Foi o pecado. A Bíblia não relata o pecado, mas foi um pecado. Se nós formos olhar na lei, algum pecado ali na lei, ele cometeu. E ali foi uma consequência. Às vezes a gente erra, peca, comete atos ilícitos contra a palavra de Deus, contra a vontade do Senhor, e alguma área da nossa vida fica paralisada no tempo. E vai se passando os anos, vai sendo, a dor é contínua da receita, como medicamento médico, né, receita médica. E aquilo é contínuo, e para você se torna normal o sofrimento e a dor. As perdas, os danos. Vai se tornando dias normais. Porque você sabe que aquilo não vai mudar. Você sabe que chegou até você aquela situação e você está vivendo, convivendo com aquilo, e aquilo não muda e não vai ser mudado. Então você se conforma com aquilo. Aquele homem se conformou. Ele sabia o que ele fez no passado. Ele sabia que ele pecou. Então, para ele, era natural, virou natural. Viver do jeito que ele estava vivendo, paralisado. Sua vida paralisada no tempo. Sua vida emocional, sua vida financeira, sua vida familiar, sua vida espiritual, tudo paralisado. Aí ele falou assim, um dia, quem sabe, no céu eu vou viver feliz. Muitas vezes a gente pensa assim, só no céu eu vou viver feliz. Mas a Bíblia fala, e Jesus falou assim, eu vou te dar restituição 100% neste tempo e no vindouro. A sua restituição de 100 vezes mais é nesse tempo e no vindouro. Quer dizer, no tempo que você está vivendo, que é no tempo da graça e mais na eternidade. E nós aceitamos a situação e concordamos. E aonde fica aquela palavra que diz, no livro de Atos 12, 2... Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação do vosso entendimento. O que nós entendemos, o que nós renovamos. Deus tem coisa nova para fazer na nossa vida, queridos. Deus tem o melhor para a nossa vida, para a tua vida. Você não veio aqui em vão, não. Deus quer tirar essa paralisação da sua vida. Perdoar os pecados e te curar e te libertar e dizer que eu estou aqui. A paralisação pode ser um problema, problemas. E ele podia se sentir coitado, se autodefender, porque a gente se defende, né? Aconteceu isso comigo por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa do meu marido, por causa do meu filho, por causa disso. A gente terceiriza, ó, a palavra moderna, terceiriza a culpa. E terceirizando a culpa, nós terceirizamos e achamos que aquilo, o outro tem que fazer primeiro para depois eu fazer. Não. Não é ele que tem que fazer primeiro, é nós que temos que fazer primeiro. É nós que temos que agir. É nós que temos que tomar posição. É eu que tenho que me levantar. É eu que tenho que orar. É eu que tenho que buscar. É eu que tenho que querer o renovo de Deus na minha vida. Renovar minha mente, renovar meu coração, renovar minha fé, renovar minha esperança. É eu que tenho que se dispor. Então aquele homem paralisado, talvez ele se sentia o coitado, desprezado, injustiçado, o pior do ser humano, porque ele estava naquelas condições. De repente, a sua paralisação não é física, mas é financeira, mas é espiritual, mas é emocional, mas é familiar. Alguma área
Alguma coisa aconteceu. Mas hoje Jesus está aqui para transformar e tirar esse espírito da preguiça espiritual para que possamos viver o melhor de Deus. Jesus, ele viu a atitude daqueles 4 homens. Foram atitudes de fé. Foi atitudes ousadas. Foi atitudes de fé dos amigos. Foi de fé ativa e eficaz. Os amigos, estão comigo aqui? Estão prestando atenção? Aqueles amigos, eles tinham fé ativa e eficaz. Mesmo que aquele homem, naquelas condições, olhasse para ele mesmo e falasse assim, eu não sei se vai acontecer milagre na minha vida ainda. Mas aqueles homens tinham certeza disso. Jesus vai mudar. Eu vou te levar lá para a igreja, lá o pastor vai orar por você e Deus vai te curar. Deus vai mudar a tua história. Olha, eu vou te levar na casa do Senhor, você vai receber uma oração. Amanhã tem o evento de encontro de mulheres. Vai na casa do Senhor, porque Deus vai mudar a sua história, porque eu creio. Ah, mas eu não acredito mais em Deus, eu não acredito mais nos homens, eu não acredito mais em nada, mas eu acredito que Deus vai mudar a sua vida, porque através da minha fé, Deus vai restaurar a tua vida. Deus vai mudar a sua história. Irmão, de repente, queridos, de repente a pessoa, ela não tem a fé para acreditar que algo possa acontecer de melhor. Porque ela foi marcada, ela foi judiada pela vida. Mas você, eu e você, temos fé. Nem que seja o tamanho de um grão de mostarda, mas essa fé vai germinar e vai fazer prosperar e acontecer algo grande na vida da pessoa, na sua vida, na minha vida. Deus tem poder de mudar a história. Jesus, olhando para aqueles 4 homens, olhou uma fé ativa. Fé ativa, irmão, aquele que está sempre fazendo alguma coisa, sempre tomando atitude. É atitude de fé, atitude de ousadia, atitude de falar, olha, Jesus vai te curar, Jesus quer te libertar, Jesus te ama, sai desta vida, sai da depressão, sai daquilo que você está vivendo. Isso é fé ativa, mostrando a fé, movendo as águas do Espírito e mostrando para aquela vida que ainda há uma saída, uma solução. Tem um Deus que muda a história. E Jesus viu aqueles 4 homens, olhou para a fé deles, porque a Bíblia fala no plural, viu? Olhando aqueles homens. O que eles fizeram, irmão? Queridos, eles pegaram a maca, vamos dizer, uma maca, né? E levou aquele homem paralítico. Uma pessoa, ela é pesada por uma pessoa carregar outra. Havia 4 ali. Mas quando chegou na casa, estava cheio. O coração da pessoa pode estar cheio de problemas, cheio de dúvidas, cheio de incredulidade. Você não pode alimentar a incredulidade, a incerteza da pessoa. Você tem que alimentar pela fé, pela palavra de Deus, rebater. Não, o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Deus tem poder de mudar a sua história. Deus tem poder de abrir porta. Vai abrir porta de emprego para você. Vai restaurar a sua casa, vai restaurar o seu casamento. Vai te curar, vai te libertar. Então você tem que ter essa fé ativa e ter atitudes de fé. Aqueles homens pegou e falou assim, não tem como a gente entrar nessa casa, porque está cheio. Estava cheio de fariseus, estava cheio de pessoas, até o dono da casa, a família da casa. Aí pensaram, vamos pensar, o que nós vamos fazer? Como nós vamos? Jesus está bem lá no meio da sala, e está cheio de pessoas. Olha que ideia inteligente, olha que estratégia de Deus, irmão. Quando a gente tem fé ativa, Deus dá estratégia. Fala assim comigo, quando eu tenho fé ativa, eu tenho de Deus estratégias. Quando eu tenho fé ativa, eu tenho de Deus estratégias. Quando eu tenho fé eficaz, eu recebo de Deus poder, ousadia. Amém?
Você tem isso na sua vida, meu querido. Você tem isso na tua vida. Não abra mão da presença do Senhor na tua vida. Olha que estratégia. Você pensa que estratégia é fácil? Jesus não falou assim, ó, quando você me servir, me seguir, vai ser mar de rosa para vocês, tá bom? Tá tudo certo. Vai ser uma bênção, sua vida de cura, de bênção, sua casa, sua família vai ser próspera, abençoado. Irmão, Jesus falou assim para os discípulos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Seja animado. Não seja desanimado, não seja triste, abatido, cabisbaixo, não. Seja animado, porque a alegria do Senhor é a tua força. Ele vai te dar força nos dias difíceis. Nos dias de angústia, você vai ter a alegria do Espírito. O óleo, a unção de Deus vai derramar sobre a tua vida. E aqueles homens receberam, algum deles falaram assim, olha, então vamos fazer assim, vamos subir pelo telhado, vamos tirar as telhas e vamos descer a maca. Que dificuldade, estratégia, meu irmão. Para você praticar e pôr em prática é difícil. É praticar. Para que a preguiça saia, para que o desânimo saia, para que a tristeza saia, para que o luto saia, você tem que praticar. Se não praticar, você não aprende. Não é assim na escola? Quem estudou sabe disso. Tem que praticar, tem que ler, tem que estudar as fórmulas, porque senão você não consegue. O que eles fizeram? Abriram o telhado com muita dificuldade para subir uma maca no telhado. Pegaram cordas, amarraram o leito e desceram o paralítico bem no meio. E desceram com cuidado, porque telhado, você sabe que telha é frágil. Telhado pode cair. Mas a fé daqueles homens foi tanta que o telhado não cedeu. Se era de palha, não caiu. Não machucou ninguém. Aquela maca foi subindo o telhado, puxado. Aquele homem não caiu da maca. Ele não se machucou. E ninguém daqueles 4 se machucaram. Porque a fé, ela move montanha, traz o sobrenatural. Ela não deixa você se machucar na vida. Ela não deixa. Você pode ter arranhões dos problemas, daquilo que te marcou, daquilo que te feriu, das coisas. Porque você não vai sofrer de amnésia. Servir a Deus não é sofrer de amnésia. Ou perdoei, está perdoado, mas não esqueci. Você não vai esquecer. Porque se tiver problema de amnésia, você está doente. A gente vai lembrar. Mas vai lembrar como experiência. Você não vai deixar de falar com a pessoa. Você fala com a pessoa. Mostra que você é serva do Senhor. Mostra que você é restaurado, você é curado, você é liberto. Que Deus está com você, Deus vai te abençoar e te honrar. Aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, diz o Senhor, amaldiçoarei. Foi o Senhor que disse. Mas não pagai o mal com o mal, pagai o mal com o bem. É a nossa carne, a nossa tendência humana é fazer o mal mesmo. É humano isso. Nós fomos gerados em pecado. E a maldade, ela predomina a carne, quer predominar a carne, mas eu e você, nós somos servos do Senhor. Nós temos que fazer o que é certo, com amor. Aqueles homens desceram aquele homem no meio de todos. E todos ficaram perplexos, descendo uma maca do alto. Queridos, Jesus ficou só olhando. Jesus ficou olhando. Que atitude é essa? Está vendo, irmão? A atitude não traz o mover de Deus? A atitude não traz o milagre de Deus? Quando eu e você tomamos atitude, queridos, Deus, Ele move os céus e a terra para te abençoar, diz a palavra. Ele te abençoa.
Ele ficou olhando. Que isso? Uma maca descendo do teto. Que fé é essa? Que ousadia é essa? Que coisa espetacular. Que coisa tremenda. Que atitude. E nós não temos atitudes nem de falar do amor de Deus para a pessoa que está conosco ao nosso lado. A gente não fala. Mas aqueles homens, a Bíblia não fala se era parente, vou dizer que eram amigos. Porque a Bíblia fala, tem amigos que é mais do que irmão. Que ajuda mais do que o irmão. E o livro de Provérbios fala, aquele que tem muito amigos, não é bom. Não é bom ter muitos amigos. É bom sim, ter amigos. Mas aqueles amigos que olham para você e falam assim, você é de Deus. Eu quero andar com você. Que ande com você, que ande na sua fé. Não que destrua a sua vida e te coloque para baixo. O pastor estava me falando que o irmão falou para ele que o membro da igreja dele estava colaborando, era um colaborador da obra. Tá? Então, ele trabalhava num trabalho dele lá, fazendo as coisas, e o amigo falou para ele assim, por que você é colaborador da obra? Por que você ajuda? Imagina, a obra não precisa, a igreja não precisa, você ser colaborador, você ajudar. Você não precisa ser dizimista, você não precisa dizimar, você não precisa disso, não precisa daquilo. Foi enchendo a cabeça daquela pessoa, daquele irmão, e aquele irmão desistiu. Olha que beleza. Olha que lindo isso. Matou a fé do irmão, porque o irmão também não estava firme na palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você está focado, e você vai lá e medita na palavra, porque quando você lê, você adquire conhecimento. Você conhece. E você, quanto mais você lê, você mais meditar, mais o Espírito de Deus vai falar no teu coração. E você vai entender mais as coisas de Deus. E aqui, quando Jesus olhou e falou assim, meu Deus, que fé, que ousadia. O homem só desceu com a maca. Jesus falou para ele assim, querido, os teus pecados estão perdoados, tá? Para ele ser curado, para ele ser liberto, primeiro a cura tinha que vir daqui, de dentro para fora, não é assim? A restauração, a libertação vem de dentro para fora. Não adianta nós falarmos assim, eu sou curado, eu sou liberto, mas atitudes não demonstram. Primeira coisa, aquele paralítico, para ser curado, precisou ser perdoado. Jesus perdoou o pecado dele. Hoje Jesus quer nos perdoar, para que nós sejamos curados, sarados, libertos. Porque quando nós temos uma parte da nossa vida paralisada, o paralítico, nos tempos de Jesus, tá? Vamos falar aqui no tempo lá. O paralítico era uma pessoa miserável, era uma pessoa que se alimentava mal, que tinha muitas doenças, que pela sociedade era impura, ela vivia alojada, ela vivia enfraquecida, ela não tinha como se mexer. E ela não podia fazer coisas, atitudes, ela mesma, ter próprias atitudes. Eu quero ir em tal lugar e eu vou. Quero fazer tal coisa e faço. Domínio próprio. Entendeu? Sua vontade própria. Ele não tinha. Então, a pessoa que é paralisada espiritualmente, ela não tem vontade própria.
a doença, a enfermidade, as falências, a emoção, os sentimentos, ela controla a vida da pessoa. Não tem pessoas, quando perde uma pessoa querida, ela não consegue mais reagir, porque aquilo dominou e paralisou a vida dela. Tem pessoas, quando perde ou acontece algo terrível na vida dela, ela não consegue mais desvincular daquilo. Ela vive aquilo todos os dias e não consegue mais viver. Ela não tem mais vida saudável. Ela vive em função daquilo que passou anteriormente. Então, a vida dela é roubada. E a pessoa, ela tem uma vida que vai caminhar lentamente e até chegar à morte. Por quê? Porque ela está paralisada. E quando nós estamos paralisados espiritualmente, nós vamos caminhar lentamente, não é assim? Quando você fala, eu estou buscando, eu estou orando, eu faço campanha, parece que as coisas não acontecem, porque alguma área da nossa vida está paralisada. E para vir a cura, a libertação, precisa liberar o pecado. Jesus tem que nos perdoar os pecados, liberar perdão. Mudar o modo de pensar, o modo de agir, mudar o caráter. Porque o caráter pode ser moldado, o caráter pode ser mudado. Se nós tivermos o caráter de Cristo, a gente vai começar a mudar e ver as coisas diferentes. Nós somos diferentes. Nós não temos uma mente corrupta, nós temos o corpo incorruptível, nós temos que ter a mente de Cristo, a mente sarada, a mente curada, a mente liberta. E quando nós temos isso, você não vai aceitar. Quando você ouvir alguém falar de algo para você, e você vai sentir incomodado e vai falar assim, querido, você está com a vida paralisada. Mas como? Porque o inimigo está roubando o seu casamento, está roubando a sua casa, está roubando o seu emprego, está roubando a sua família, está roubando as suas emoções. Você não consegue viver feliz com ninguém. O erro está em quem? Está em Deus, que não deu um bom casamento, uma boa pessoa para você? Não. Vamos rever. Se aquele paralítico, a paralisação dele, o motivo era o pecado, então vamos rever para que Jesus perdoe os pecados, liberte dos cárceres que nós não estamos vendo, mas estamos sentindo que estamos amarrados, estamos presos. E Jesus quer libertar isso nessa noite, quer fazer isso na nossa vida. Primeira coisa, Jesus perdoou o pecado. Segundo, Jesus curou aquele paralítico. O mais importante de tudo, meu irmão, é libertar a alma. O corpo pode estar preso em alguma situação, em algum problema, em alguma enfermidade, mas se a alma estiver livre, o seu corpo terá luz, não vai ser de trevas. A paralisia imobiliza o corpo, o pecado imobiliza a alma. A paralisia imobiliza o corpo físico, mas o pecado imobiliza a alma. A alma daquele homem estava prisioneira do pecado. Tem pessoas que praticam coisas que não conseguem se libertar. Faz coisas que não conseguem se libertar mais. Vícios, drogas, prostituição, práticas ilícitas. E você sabe que é errado, mas você não consegue desvincular aquilo, porque são cadeias espirituais. Você vê aquele homem endemoniado de Gadareno, de Gadara, ele não conseguia, ninguém conseguia libertar aquele homem, porque ele era preso em correntes. Ele morava em sepulcros. Ninguém conseguia libertar aquele homem daquilo que estava nele. Só Jesus podia libertar espiritualmente aquele homem. Podiam trazer roupa, podiam trazer comida, podiam fazer qualquer coisa, mas aquele homem não ia ser liberto no mundo físico devido às coisas espirituais que estavam sobre a vida dele. Tem coisas espirituais que estão sobre a vida
da pessoa que só oração de libertação para quebrar as cadeias espirituais, quebrar as amarras do inferno, para desvincular. Você sabia que tem espíritos hereditários familiares que quando a pessoa se vai e ele fica rondando a família para encontrar um que se identifica com ele, para ele tomar posse daquela vida. Aí vocês já ouviram falar, mas fulano morreu, aquela outra pessoa está sentindo a mesma coisa de fulano? Observa. Uma tia minha morreu, ela tinha problemas sérios espirituais. A gente ia fazer trabalho de libertação, mas a família não deixou. Então a gente não pode fazer se a pessoa não quiser. A gente não pode orar por libertação, não pode forçar. A pessoa tem que querer. Ah, mas ela era adulta? Sim, adulta. Tinha mais de 50 anos. Mas ela dependia de outras pessoas financeiramente falando. E outras pessoas influenciavam ela. Aí, ela faleceu. Uma prima minha me ligou e falou assim, olha, eu estou sentindo a mesma coisa que fulana estava sentindo antes de morrer. Eu falei assim, querida, são cadeias espirituais, cadeias familiares que estão aprisionando tua vida e vai te levar a uma situação caótica e vai te roubar a tua família. Aí vai depender de você, se você tomar posição. Agora, se você ficar com uma vida espiritual preguiçosa, não quer ter compromisso na igreja, não quer vir orar, não quer vir buscar, só pede oração. Sabe aquelas pessoas que ficam ligando para você, fulana, eu não estou bem, mas ora por mim? É porque ela não ora. Ela terceiriza a oração. Vocês já viram, né? O governo terceirizou tudo, está terceirizando tudo. Então, você já viu que terceirização acontece, né? Terceirização não é bom. Terceirizar. A culpa, terceirizar o outro. Não, ora por mim que eu sei que a sua oração tem poder. Falei, o Espírito Santo está em nós. Jesus delegou o poder. Nós podemos orar. Você pode orar. Você pode buscar. Você pode se levantar. Você pode tomar posição e tirar esse espírito da preguiça. Porque esse espírito da preguiça faz a gente ficar pobre e miserável. Espiritualmente falando, de repente, a pessoa pode ter tudo, uma casa boa, né? Sua empresa vai bem, seu casamento vai bem, sua família vai bem. Mas, emocionalmente, a sua vida interior é uma vida miserável. É uma vida destruída. Por quê? Porque o inimigo roubou a vida dela ao longo dos anos. Ficou paralisada e ela está paralítica. Se a paralisação da alma e ela corrói, e quando vai ver, o corpo também está contaminado pela paralisação. Não é assim? Aquelas doenças que contaminam, ela vai contaminando tudo, ela vai roubando tudo. E quando você vai ver, o diagnóstico é internação, é remédio forte, para que venha a ser curado. Agora, a gente, nós, eu e você, nós temos que ter uma vida ativa, fé eficaz, fé que muda. Nós estamos fazendo isso. Ah, mas eu estou fazendo isso. Sim, meu irmão. Quando você vem aqui na casa do Senhor, quando você ora, né, quando você vem no evento, quando você dízima, quando você se dispõe a um colaborador da obra, você doa. Isso é fé ativa, sabia? Isso é fé ativa, fé eficaz. Falta usar mais. Evangeliza mais, fala mais do amor de Deus, fala do amor de Jesus Cristo pela tua vida, que quer alcançar outra vida também. Ele te alcançou e vai alcançar outro também. E nós podemos observar que a terceirização, ela não é bom, ela rouba a nossa vida. Hoje, a terceirização, de repente, parece ser bom. Mas ao longo do tempo, você vai olhar e falar assim, puxa vida, perdi muito tempo e não fiz nada. A Bíblia fala de um homem chamado Josué. O nome dele era Oséias. Mas Deus mudou
E Moisés chamou ele de Josué. Lá no Velho Testamento, tem um livro de Josué. Lá no capítulo 1 fala dele. Moisés era morto, faleceu. E o único ali de Israel, uma nação que tinha ousadia, que queria conhecer Deus, que tinha uma fé ativa, uma fé eficaz, era Josué. Mas Josué estava abatido. Estava abatido porque ele perdeu um grande pai na fé, o seu mentor. Ele perdeu. E o que ele fez? Ele ficou em luto. E eles não tinham passado o Jordão, eles tinham passado o Mar Vermelho, estavam caminhando pelo deserto, sentido a Canaã, para possuir Jericó. Mas, porém, não tinha passado o Jordão. E Moisés morreu. E aí? Parou tudo? Paralisou a vida? Paralisou a fé, paralisou a promessa, paralisou a caminhada, paralisou orar, paralisou o jejuar, paralisou o sacrifício, paralisou tudo? Imobilizou tudo? Está engessado, não é? Quando a gente engessa um membro, ele não tem movimento, não é? A gente não pode ter uma fé engessada. Nós temos que ter uma fé viva. Fé engessada não tem movimento. Ela fica parada, só fica olhando. Quando Deus fizer, eu faço alguma coisa. Quando Deus agir, eu ajo. Quando Deus olhar para mim e fizer alguma coisa, eu faço. Fé engessada. Fé que não tem vontade para nada. Fé que desiste de qualquer coisa. Qualquer coisa está desistindo, está triste, está arrasado, está detonado. E terceiriza a culpa porque foi fulano, porque foi ciclano, porque foi minha mãe e meu pai. E fala. É fé engessada. Fé engessada não chega longe, né? Se a gente engessar uma parte, um membro, vamos dizer, a perna que a gente, né, anda, você não vai andar muito. Você vai conseguir fazer uma boa caminhada com a pé engessada, com o pé engessado? Não consegue. E aquela, tem agora, não precisa ser gesso, tem aquela tala, né? Agora, aquela bota ortopédica, né? Então, você bota aquela bota. Como você vai andar? Engessado? Assim? Um pé cá, um pé lá, um pé cá, um pé lá, um pé cá, um pé lá. Não. Nossa fé não pode ser engessada. Nossa fé tem que ser ativa. Foco. Objetivo. Perseverança. Fé. A vida de Josué estava paralisada porque estava de luto. Luto porque perdeu, luto porque se sentiu abandonado, luto porque sentiu rejeitado, luto porque as pessoas falavam, luto por tudo. É um sentimento muito ruim. É um sentimento de angústia muito grande. Aí o que Deus fez? Falei, peraí, eu não posso aceitar ele assim. Eu preciso dele. Eu preciso dela. Eu não posso deixá-la ficar desse jeito. Deus falou com Josué e falou assim, querido, levanta. Meu servo é falecido e eu quero que você se levanta. Levanta, porque eu quero que você faça esse povo, essa nação, passar o Rio Jordão e herdar a promessa. Quando nós se posicionamos, e quando Deus... Não é para a gente ficar, ai, Deus quer que eu levanto, de que forma eu devo levantar? Como você vai se levantar? Aquilo que você parou de fazer. O que você parou de fazer que foi engessado na tua vida, que não tem vida? Deus disse para José, levanta. Levanta e anda. Porque aqui não vai ser o descanso do povo no deserto. Amém? O seu descanso não é onde você está. Não é na posição que você se encontra hoje.
O seu descanso será herdar a promessa. Herdar aquilo que Deus tem para a tua vida. Levanta. Se posiciona. Age. Deus falou com ele mais de uma vez para ele se levantar. Não foi na primeira, foi de primeira. Levanta e vai. Não foi de primeira, ele insistiu. Irmão, eu quero dizer, querido, eu quero dizer para vocês nessa noite, insista. Deus insistiu com Josué. Insistiu, ficou insistindo para ele, levanta, enxuga essas lágrimas, tira a veste de luto, coloca a veste de guerra, porque você tem que se preparar para ir para a guerra, para passar o Rio Jordão, acampar lá nas campinas de Jericó e esperar a minha ordem, porque eu estou contigo, eu vou te levantar, eu vou te usar poderosamente, não há quem possa te resistir. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, simplesmente confia, não desanime. Seja animado. A gente olha para a situação, irmão, a primeira coisa é desanimar, não é? É desanimar. A gente olha para os problemas ou olha para os boletos. A primeira coisa é desânimo. Você olha para a pessoa, você olha para você mesmo e fala assim, meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha alma. Mas Deus manda te dizer, levanta e anda, porque eu estou contigo, vou te honrar, vou te abençoar. Jesus disse para aquele paralítico, perdoado estão os teus pecados, já estão perdoados. Por que Jesus falou para ele assim, olha, os teus pecados são perdoados, você já está curado, pega a tua cama e anda. Por que Jesus fez questão que ele pegasse a cama dele? Para que ele não se esquecesse de onde Deus tirou ele. A cama, a maca, serviu de testemunho. Tem situações que nós passamos e nós não queremos passar, queridos. São situações que Deus permite para que seja uma marca na nossa vida, da onde Deus nos tirou. Nem que for lá da UTI, nem que for do fundo do poço, nem que for lá da cova, nem que for lá do abismo, nem que for do perdido, do destruído, vai ser uma marca. Essa aqui é uma marca que Deus deixou em mim, que é a marca da promessa, da onde Deus me tirou. Deus me tirou do lugar terrível e me colocou sobre uma rocha. Deus me tirou. Eu estava perdido, eu estava paralítico, eu estava doente, eu estava com o casamento destruído, eu estava com a minha vida emocional, financeira, psicológica, emocional arrasada, destruída. E da onde Deus me tirou e aonde Deus me colocou. Deus tem coisas para fazer na tua vida nessa noite, queridos. Deus tem bênção para te dar. Deus tem vitória para manifestar na tua vida. Deus quer te honrar. O mesmo Deus que chamou Josué